Hey Rockets! Aqui é Moisés Ferraro, seu professor de inglês, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma expansion da seção SOS Grammar, onde eu explico da forma mais clara e simplificada possível os assuntos mais cabulosos da gramática inglesa para você, especialmente para os meus queridos alunos do Speaking Revolution. Bom, e o tema dessa expansion é Definite Article. Ou artigo definido, né? Aquele the que você já tá careca de saber. Bom, papel e caneta na mão, segura o cabeção porque ele vai explodir. Eu não sei se você sabe, mas o artigo the, ele é a palavra mais utilizada no inglês. E o que nem todo mundo sabe, porque nem todo mundo ensina para as pessoas, é que o the, ele tem dois sons. Olha esses exemplos aqui, ó. Nós temos o som the, que ele puxa mais para o som do O, né? The. E nós temos o som the, puxa mais para o I. The. Aqui do lado tem a descrição fonética do som, certo? E ele não se escreve assim com O nem com I, não. Isso aqui é como a gente pronuncia ele, tá? Ele é escrito assim, ó. Tá vendo? Mas agora um detalhe muito importante. Isso aqui é o que vai separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Quando é que a gente vai, de fato, pronunciar como the? E quando é que a gente vai, de fato, pronunciar como the? A regra se aplica para o som. Por favor, não vá para o spelling, né? A ortografia. Não vá. A regra é para o som. Se o substantivo começar com som de consoante, então o artigo the vai ter som de the. Se o substantivo começar com som de vogal, o artigo the vai ser pronunciado the. A gente vê aqui na primeira descrição, no primeiro exemplo, o substantivo car, carro. Carro começa com som de consoante. A pronúncia do artigo vai ser sempre the, esse puxado para o O. Então é the car, the people. Porém, no inglês, certas vogais, elas têm som tanto de vogal quanto de consoante. Eu acho que até os nativos não dominam muito bem isso aqui. A regra, né? O uso eles dominam muito bem, mas eles falam sem nem saber da regra. Que nem a gente em português. A gente fala, às vezes, não está ligado na gramática, né? Mesma coisa lá. A letra U tem dois sons no inglês. Ela tanto pode ter o som de U longo, né? U, como pode ser o som de A. Já a palavra universe, o U não tem som de A. A gente não fala universe, a gente fala universe. Então, quando o U ele tem som de U, a gente considera esse som de consoante. Então, todas as palavras que comecem com a letra U, observem se o U vai ter esse som de A ou som de U, beleza? A mesma coisa acontece com a letra Y. Y também tem som de consoante e tem som de vogal I. A regra diz que quando a palavra começar com Y, vai ser som de consoante. Quando o Y tiver dentro de alguma sílaba, ou seja, quando ele não começar, quando a palavra não começar com Y, mas quando o Y estiver dentro de alguma sílaba ou no final da palavra, aí vai ser som de I, de vogal, tá? Nesse caso aqui, no exemplo, the year, year, que é ano em inglês, né? Year, começa com Y. Então aqui, year é uma consoante. É por isso que a gente fala the year e não the year. Não é the, é the year. E para quando o substantivo ele começa com som de vogal, aí o artigo vai ter som de the. E note que entre o som do artigo junto com o do substantivo, entre as duas vogais, no inglês, a gente diz que é como se tivesse um som de Y no meio. Isso faz com que o som das duas vogais, tanto a do artigo quanto do substantivo, o som fique mais evidente por conta da presença do Y. Então fica mais ou menos assim, ó. The apple. Percebe que fica esse ye. Se você falar the apple, todo mundo vai entender, tá? Inclusive os nativos. Porém, eles vão entender, mas, sabe que não fluiu como normalmente flui, né? Como eles estão habituados a ouvir, né? Não é um problema você falar the apple, the and, the island. De fato, não é um problema. As pessoas vão conseguir entender você. Mas se você quer ter uma pronúncia
correta. Então você tem que se ligar nessas regrinhas, né? Vamos ler comigo. Seguindo essa regrinha, essa observação do Y, tá? The apple. The apple. The end is near. Ó, the end. The end. The end is near, né? Ou seja, o fim está próximo. Misericórdia. The end is near. The island. A ilha. The island. Island. Ilha, né? Tem gente que pronuncia island. Tá errado, tá? O S é mudo e o I tem som de I, né? Vogal longa. Island. Island. Então, the island. A ilha. The island. E por último, essa aqui é uma expressão, ó, já anota aí. On the other hand é o nosso por outro lado. Sabe quando a gente está falando e fala assim, cara, mas por outro lado não é bem assim. Esse por outro lado no inglês é on the other hand. E a gente tem esse exemplo aqui dentro, né, da expressão. Ó. The other. Other é outra. Né, o outro. Começa com som de vogal, então fica the other. The other. The other. The other hand. On the other hand. Né? Por outro lado. Ok? Eu falo que se você dominar isso aqui, só essa regrinha aqui, seu inglês já vai ó, pular 50% para cima. Prometo a você. Nem todo mundo domina isso, nem todo mundo sabe disso, só os nativos, porque eles vivem falando assim, então para eles é normal. Se você começa a falar inglês e usa o artigo dessa forma, como eu estou separando aqui, nossa, seu inglês vai dar um salto para qualquer pessoa que ouvir e falar, pô, você já morou fora? Bom, vamos lá. Mas eu sei que em alguns casos o artigo ele aparece. Mas em outros casos eu já percebi que o artigo não aparece. Mas na tradução a gente porta o artigo. Por que isso acontece? Vou explicar para você. O artigo, bota isso na sua cabeça. Bota isso na sua cabeça. O artigo the, ele é usado no inglês com o sentido de especificar o substantivo. Como assim? Quando o contexto da frase, o substantivo ele estiver sendo mencionado em um sentido específico, ou seja, se eu estou falando daquele substantivo, eu uso o artigo. O artigo ele entra para especificar o substantivo. Mas quando na frase o substantivo está sendo mencionado num sentido geral, abrangente, né? Aí a gente não vai usar o artigo. Em inglês não vai existir o artigo, mas na tradução em português sim, a gente vai ter o artigo, porque na nossa gramática não tem essa regra, né? De sentido abrangente ou específico. No inglês tem. Olha esses exemplos aqui, ó. I like music. Eu gosto de música. Não tem artigo aqui. Eu falei em português teria o artigo, mas em inglês não tem. Já a outra frase, ó. I like the music that are written by her. Eu gosto das músicas que são escritas por ela. São todas as músicas que eu gosto? A frase está falando de todas as músicas do planeta? Não, são apenas as que são escritas por ela. Então, quando a gente tem, geralmente, esse conector aqui, né, que é o nosso que, aí a gente já está especificando, né? Já diz que não é todas as músicas, são as que são escritas por ela. Então, quando o sentido está específico, bota o artigo, né? Olha aqui a outra frase, ó. Dogs are friendly animals. Os cachorros são animais amigáveis, né? Dogs are friendly animals. Eu estou falando aqui na primeira frase de todos os cachorros do planeta, né? De forma abrangente. Então, os cachorros, de forma geral, eles são amigáveis, por isso que não tem artigo. Já na frase de baixo, os cachorros não são de um sentido abrangente, é específico. Olha, the dogs near my house are aggressive. Os cachorros próximos à minha casa são agressivos. São todos os cachorros que são agressivos? Não, são os que são próximos da minha casa, que estão próximos da minha casa. Então, como eu estou especificando que não são todos os cachorros, aí na frase eu uso o artigo, tá bom? Bom, mas existem também algumas regras que eu queria que você apenas conhecesse, sem pressão, tá? Vamos lá. A gente usa o artigo the com países que tenham as palavras United, Union, Kingdom, né? Unidos, União e reino. Quando o nome do país tiver uma dessas três palavras presente, a gente vai usar o artigo. Quando não tiver essas palavras, né, for apenas nome de país mesmo, a maioria dos países não leva o artigo. Olha só. They are coming from the United Kingdom.
Eles estão chegando do Reino Unido. Aí você percebe aqui que o Reino Unido, né, tem a palavra United. Então eu uso o artigo, né? Em português aqui embaixo a gente vê. Embora o artigo esteja dentro da preposição, quem conhece gramática sabe que isso aqui é de, preposição de, mais o. Então é o de mais o artigo. Então o artigo está aqui dentro. Não é à toa que eu sublinhei ele aqui, ó. O the está aqui, ó, sublinhado. Beleza? Já na frase de baixo, Brasil, Brazil, Brazil, não tem essas palavras, nem United, nem Union, nem Kingdom. Então a gente não precisa colocar o artigo, tá? No inglês, tá? No português sempre vai ter, na tradução sempre vai ter. Ó, Brazil is a tropical country. O Brasil é um país tropical. Olha a próxima frase. The United States of America are voting for president. Né? Os Estados Unidos da América estão votando para presidente. Percebe que United começa com som de consoante, porque o U aqui é um U longo, não é um U curto. A gente fala united, a gente fala united. Quando o U é longo, ele é considerado uma consoante, tá? Então, quando é consoante, a gente fala The United States of America. Tem a palavra United, então, para o nome de país que tem a palavra United, a gente coloca o artigo. Já embaixo, ó, China is not in the European Union. A China, ela não está na União Europeia. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? China não tem as palavras que eu mencionei, então ela não vai ter artigo, né, no inglês. A gente já começa a frase com China mesmo. Já a União Europeia tem Union, né? Union. Então, sim, a gente coloca o artigo. Quando vai falar de União Europeia, a gente fala The European Union, né? A União Europeia, tá certo? A gente também usa artigo com países que no seu nome os substantivos estejam no plural. Como assim? Ó, Filipinas. A gente fala Filipinas no plural mesmo, né? Então, quando o nome do país já for plural, a gente coloca o artigo. I'm traveling to the Philippines next week. Estou viajando para as Filipinas próxima semana. He's my friend from the Netherlands. Ele é meu amigo dos Países Baixos. Países Baixos, Netherlands, já é plural. Então a gente usa o artigo também. Próxima regrinha, jamais usaremos com nomes próprios. Olha, Mary and Jessica are my friends. A Mary e a Jessica são minhas amigas. Embaixo, ó, Bruce is on his way. Get ready. O Bruce está chegando. Fique pronto, tá? Bruce, nome próprio, não leva artigo no inglês, tá? A outra regrinha, usaremos sempre o artigo com instrumentos musicais. Alguém já te falou isso? Ó, she is learning the piano. Ela está aprendendo piano. Vê que louco, é estranho até, né? Mas se você vê alguém traduzindo isso aqui, colocando o artigo no português, cara, ela está aprendendo o piano. Quem fala assim em português? Então, nunca traduza o artigo com instrumentos musicais. Nunca traduza, tá? Para o português, nunca traduza. Mas no inglês, sempre use o artigo, porque para instrumentos musicais, pede-se o artigo. I love to play the guitar. Eu amo tocar violão. I love to play the guitar. Próxima regra, usamos o artigo com nomes de estabelecimentos como hotéis, restaurantes e pubs. Então, ó, The Ritz Hotel, The King's Head, The Deja Vu, The Copacabana Palace. Todos esses estabelecimentos ou são hotéis, ou restaurantes, ou pubs, e eles levam um artigo, tá? Agora uma observação, por que aqui embaixo, nesses nomes, né, de estabelecimento também, ó, Brown's Hotel, Morals Restaurant, Hilton's Hotel, por que nesses aqui são hotéis, né, são restaurantes, etc. Por que não tem o artigo? Então, sabe por quê? Porque leva o nome do proprietário. Quando o estabelecimento, né, levar o nome do dono, não se usa o artigo. Então, Brown's aqui é a pessoa, é o sobrenome do cara. Brown's Hotel é o hotel do Brown. Então, não leva artigo. Usamos o artigo com sobrenomes de famílias. Isso aí você já deveria saber, né? Ó, The Addams. Percebe que até nos filmes, quando a gente vê sempre o nome de família, vem um artigo. The Simpsons, The Obamas, The Jacksons. Isso aqui são os sobrenomes. A gente fala Homer Simpson, Marge Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson. Simpson é um sobrenome. Mas quando a gente quer falar assim daquela família no inglês, a gente só fala o sobrenome. Isso aí é muito cultural. Nos Estados Unidos, nos países que falam inglês, isso é muito comum. Tá acabando.
Usamos o artigo com adjetivos quando se referem a grupos. Isso aqui é muito interessante. Vê só. Life can be very hard for the poor. Poor é pobre em inglês, né? Mas aqui eu estou me referindo a pobre como grupos de gente pobre. A vida pode ser muito difícil para os pobres. Pobre é um adjetivo. Eu sou pobre, tu é pobre, nós somos pobres. I think the rich should pay more taxes. Acho que os ricos deveriam pagar mais impostos. Rich é um adjetivo, rico, mas aqui estou me referindo a todas as pessoas ricas, né? É um grupo, então, the rich. She works for a group to help the disabled. Ela trabalha para um grupo que ajuda os deficientes. Disabled, adjetivo, deficientes, mas estou me referindo ao grupo de deficientes, então leva-se o artigo. Usamos o artigo quando nos referimos a um sistema ou serviço. Veja, quanto tempo leva num trem? Trem, eu estou me referindo ao sistema, né, ao serviço de transporte, ao sistema de transporte. Como é um serviço, eu falo the train. How long does it take on the train? Né? Quanto tempo leva no trem? I heard it on the radio. Eu ouvi no rádio, né? You should tell the police. Você deveria contar à polícia. Agora, tem um macete aqui que eu vou falar pra você. Cara, quem me ensinou isso foi um americano. Eu nunca aprendi isso aqui com ninguém que fala em português. Nenhum professor nunca me falou isso. Nunca vi nada disso em vídeo de YouTube, em canto nenhum. Foi um americano que me explicou isso, faz muito sentido. Você já reparou que quando a gente está falando esses três estabelecimentos, school, escola, prison, prisão, ou church, igreja, e esses estabelecimentos eles estão numa frase que acompanha o verbo go, que é ir. Vai ter momentos que você vai ver o artigo e vai ter momentos que você não vai ver o artigo. Vou te explicar por quê. Olha, letra A. My son goes to school every day. Meu filho vai para a escola todo dia. Letra B. I am going to the school to talk to the principal. Eu estou indo para a escola para conversar com o diretor. Perceba que na frase B tem o artigo the school, mas na frase A não tem o artigo, já é school direto. Por quê? Porque na frase A, my son goes to school every day, meu filho vai para a escola todo dia. O sentido aqui dessa ida dele para a escola é para estudar. Você entende que ele está indo como um aluno. E o que a gente faz na escola? A gente estuda. Os bons alunos estudam, né? Os maus alunos, como eu era, apronta aí muito. Quando a pessoa aqui na frase, o sentido da frase, você está indo para o estabelecimento com o propósito de fazer o que se faz no estabelecimento, a gente não usa o artigo. Estabelecimentos tem que ser school, prison ou church. Isso se aplica apenas para o verbo go, tá? Então, se você vai para a escola para estudar, você não precisa dizer escola com o artigo. Já embaixo, na letra B, I am going to the school to talk to the principal. Vamos supor que eu sou o pai dessa criança, desse filho que vai para a escola todo dia. E eu estou indo para a escola para conversar com o diretor. Eu não vou para estudar, eu não sou aluno, sou o pai do aluno. Então, se eu estou indo para a escola com um propósito diferente do que se faz na escola, aí eu uso o artigo. Vê que doideira, né? Quem foi que inventou isso? Enfim. Ó, I'm going to the school to talk to the principal. Letra C. Bora ver com um exemplo de prison, né? Prisão. Joe killed a man and went to prison. Went é o verbo go no passado simples, tá? É passado, a frase está no passado. Seria Joey matou um homem e foi para prisão. Ou seja, ele foi preso. É por isso que prison não está com o artigo, porque tá óbvio. Letra D. Tomorrow his wife is going to the prison to visit him. Amanhã a esposa dele estará indo, né? Estará indo para a prisão visitá-lo. Ela está indo presa? Não, ela vai visitar. Ué, mas então foge do sentido de quem está na prisão, que é ser preso. Por isso que eu uso the prison. Eu uso o artigo aqui. A mesma coisa se aplica com a palavra church. Olha, letra E. Our family go to church every Sunday. Nossa família vai para a igreja todo domingo. Então aqui eu entendo, só pela frase, que a gente vai para a igreja, né? Que a família vai para a igreja para cultuar, rezar, assistir à missa, ouvir o culto, não é? É o que se faz numa igreja. Então church aqui não tem artigo. Mas olha a letra F. Tourists went to the church and took several pictures of it. Os turistas foram para a igreja e tiraram diversas fotos dela.
Eles estão indo para a igreja para orar, para cultuar, para rezar, para ver a missa? Não, para tirar foto. Foge do propósito que é ir para a igreja. Então, nesse contexto, quando eu uso o verbo go, embora aqui na letra F esteja went, tá no passado, mas é o verbo go, então eu uso o artigo. Is it clear, my friends? Is it clear? Tá claro? Bom, agora sem pressão, hein? Eu não quero ninguém louco aqui para decorar essas regras. Não precisa decorar. Mas você pode assistir esse vídeo novamente, depois você pode amanhã assistir novamente. Eu garanto que vai chegar um momento que você já vai estar tão habituado com essas condições de uso, que eu não gosto de falar regra. Gosto de falar é uma condição de uso, que você não vai mais precisar consultar. Viu? Entendeu tudo que eu falei? Fez sentido para você? Massa! Daqui a uma horinha, vê de novo essa aula. Amanhã, vê mais uma vez. E daí vai chegar um momento que você não vai mais precisar assistir esse vídeo. Mas daí você assistir outro vídeo meu que eu esteja, a gente se encontra de novo, vai ser bem legal. Se você quiser esse material aqui, bonitinho, sobre o artigo que eu fiz com muito carinho, se você quiser receber esse material por e-mail, aqui na descrição desse vídeo tem um link, você coloca seu e-mail e você vai receber todo esse material por e-mail em PDF, tá bom? Se você estiver estudando inglês por alguma razão, um tema específico, sei lá, você quiser ver uma explicação minha, vem aqui no YouTube, aí você coloca assim, Moisés Ferraro, o meu nome, e o tema que você quer aprender. Então, Moisés Ferraro, verb to be. Ou então, Moisés Ferraro, present continuous. Me segue também no Instagram. Lá no Instagram, além de ter conteúdo de inglês todos os dias, tem outras coisas também, né? Não só de inglês viverá este homem. Mostro os meus bastidores, meu dia a dia, meus treinos. Às vezes eu vou para uma festa, mostro meus amigos. É muito bom ter essa aproximação com quem me segue. Na última postagem lá fala, Moisés, vem do YouTube. Eu vou adorar conhecer você. Thank you for watching and I see you on my next expansion. Bye.